trégua. Caiu desde o pico recente de 12,2% em maio do ano passado, como reflexo das medidas de aperto monetário. Para a gente entender melhor os impactos, as repercussões desses e outros indicadores econômicos, Ricardo Abreu e eu vamos conversar agora com Igor Barenboim, sócio e economista-chefe da Rich Capital. Igor, bom dia, bem-vindo ao Em Ponto mais uma vez. Bom dia, Cecília, bom dia, Ricardo. Prazer em estar com vocês e com os telespectadores. Quero lhe perguntar o seguinte: você acredita que o aperto monetário e a alta de juros já estão tendo, de fato, os efeitos desejados, já que a gente está vendo esse arrefecimento da inflação? E aí, por consequência, a gente já pode falar em uma redução dos juros altos? Ótima pergunta, Cecília. A gente a inflação está caindo, né, por várias razões. Uma razão foi a redução dos impostos sobre combustível, né? Os impostos sobre combustível foram muito importantes ano passado e reduziram a inflação. Agora, a gente olha, por exemplo, teve os resultados das construtoras no quarto trimestre do ano passado, e os resultados foram muito ruins, ou seja, em termos já mostra uma desaceleração muito grande. O setor da construção civil é o primeiro setor que sofre com o juro, né? Porque o juro sobe, aí o financiamento do apartamento não cabe mais na conta do mutuário, né? Então, ele reduz a demanda pelo apartamento. Então, isso já está acontecendo também. São muitos fatores. Agora, se a gente pode esperar o juro cair esse ano, infelizmente não. Infelizmente não agora, né? Basicamente, dos vetores que levou a inflação cair foi o imposto sobre combustível. E esse imposto sobre combustível, pelo menos a parte federal, né? O ICMS não, mas o IPIS e COFINS, foram anunciados pelo ministro Fernando Haddad que eles vão subir. Né? Eles têm até o final de fevereiro, eles vão ficar isentos, e depois, pelo que está escrito, né, nas legislações vigentes, eles vão subir. E aí, com isso, a inflação sobe. Então, a inflação que está em 5,8, ela deve terminar o ano por aí mesmo, tá? Ontem mesmo teve o aumento da Petrobras. A Petrobras anunciou um aumento aí de 7,5% da gasolina na refinaria, né? E aí isso também deve impactar a inflação. Basicamente, a gasolina é 5% da inflação. Então, se sobe 5%, para cada um ponto percentual, você sobe 0,05% da inflação. Igor, bom dia para você, Ricardo aqui falando. Pegando um gancho na questão dos transportes ainda, tem, claro, a expectativa para o anúncio no comando da Petrobras. O senador Jean Paul Prats, né, deve ser confirmado presidente. A gente teve também esse menor avanço no grupo de transportes, mas queria pedir para você também traçar um prognóstico, né? O que a gente pode esperar daqui para frente, porque não deve ter trégua, né, diante desse aumento já na Petrobras e justamente com a queda desses cortes de impostos que o ministro disse, o ministro Fernando Haddad, né? É um grupo que preocupa muito e ainda pode puxar esse índice? Eu acho que assim, a gente tem a reabertura da China, né? A economia chinesa que ficou fechada por 3 anos e deu uma trégua na inflação de custos, ela está sendo reaberta, né? Dizem lá, a notícia que veio da China, é que 80% dos chineses já pegaram, então acho que é para valer. E aí, com isso, o petróleo ele subiu uns $10, 8 dólares, saiu de 78 dólares para 86 dólares, o Brent, e isso tem um impacto na gasolina, né? Aí, além disso, só que por outro lado, na verdade, o câmbio brasileiro, né, o real, ele se apreciou. Então, ele caiu para 5,14, 5,15, né, de uns 5,50 que estava. Então, isso arrefeceu. O petróleo em reais não encareceu tanto. A Petrobras fez esse aumento porque, em geral, ela tem uma regra, né, vamos ver o que vai acontecer, que se a paridade internacional ficava muito mais que 10% descolada, acho que a gasolina estava 15%, 16%, ela fazia o reajuste na refinaria, né? O diesel também tem um descolamento, mas não estava tão grande, então ela não mexeu no diesel. Então,
O que acontece é o seguinte, você tem uma recessão mundial e, por outro lado, uma reabertura da China, né? Tem esses dois fatores. É difícil saber para onde o petróleo vai, mas acho que é por aí. Eu não acho que é uma pressão. Acho que a pressão nos preços, nesse âmbito dos combustíveis, vem dos impostos, porque o governo ele se comprometeu, né, a reduzir o déficit fiscal, né? Ou seja, a gente precisa equilibrar as contas do nosso país, né? A gente resolveu gastar mais, a gente mudou aí o teto de gasto, aumentamos em 145 bilhões e precisa arrumar uns 100 bi, né, para pagar essa conta. Então, 50 bi vem desse retorno do PIS/COFINS, tem outros da ordem de 30, 50 bi, que se você modular as últimas decisões, né, mudar por lei as últimas decisões do STF, dizendo que o PIS e COFINS não incide sobre o ICMS, né, ou seja, piorar um pouco a conta do imposto para o empresário que ele tinha ganho na justiça, aí você consegue arrecadar um pouco mais e dar uma organizada nisso, né? Então, é isso junto com a reforma tributária, né, que foi anunciada aí sobre bens e serviços, que vai ser o PIS e COFINS, né, a PEC 45, o principal componente, né, é a contribuição sobre bens e serviços. E esse está no âmbito federal, não depende dos estados, é uma coisa mais fácil de fazer. Se você fizer isso com uma calibragem de aumento de imposto um pouco, você também consegue resolver o problema do déficit fiscal brasileiro. Pois é, Igor, vou aproveitar que você está falando disso, de déficit fiscal brasileiro, para poder falar que a gente sabe que até o primeiro semestre a ideia é que a gente tenha, de fato, pelo menos um plano de uma nova âncora fiscal que baliza muita coisa. No entanto, do outro lado, a gente já tem a discussão da moeda comum, sabemos que é tudo um projeto, que está só no início, mas a gente sabe que movimenta o mercado, chama a atenção de agentes econômicos. Você acredita que, se isso for adiante, essa medida pode impactar a cotação do real ante outras moedas? Que avaliação que você faz dessa proposta? Não, acho que, só uma clarificação, o que eu estava comentando é mais do déficit primário, né? Zerar ou até tornar positivo, virar um superávit primário, tá? Não o déficit nominal. Mas sobre as moedas, a moeda da Argentina, com a União Monetária com a Argentina, eu escrevo sobre isso há 20 anos, né? Eu vejo o seguinte: hoje a Argentina ela não tem reserva em dólar, ela não tem uma unidade de conta, tem uma hiperinflação lá, né, ou pelo menos uma mega inflação, e ela não tem crédito no mercado, ela, né, deu calote na praça, enfim. Então, para a Argentina, e você vê que o ministro Massa, ele anunciou, ele deu esse furo para o Financial Times, no final era meio que fake news, né? Porque não tinha essa combinação. Eles estão numa corrida eleitoral e precisam de notícia positiva, né? Então, acho que por isso que criou essa notícia, que no final era muito mais vazia, era uma notícia. Esse mecanismo de moeda comum, de ter um pagamento sem compra de dólar, isso um desejo de todos os países assim que dependem do dólar, porque quando os Estados Unidos sobe o juro, o dólar fica escasso no mundo e piora as contas de todos os países. Então, a França reclamava disso nos anos 70, né? A China tem oferecido também mecanismos. O próprio Brasil tem um mecanismo, se entrar no site do Banco Central, tem um sistema de pagamentos em moeda local, já prevendo alguma coisa nesse sentido. Então, assim, no final das contas, eu acho que assim, se o Brasil quer se reindustrializar, ele precisa de cliente. A Argentina não tem crédito, é um cliente. Então, aí você fazer algum mecanismo que facilite o pagamento, pode fazer sentido. Agora, o que a Argentina, né, vamos lembrar, nos anos 90, ela tinha, né, saiu dos anos 80, assim como o Brasil, tinha um problema de hiperinflação, mega inflação, enfim, sendo técnico aqui, e aí ela dolarizou, né, veio lá o ministro Cavalo, fez lá o dólar, $1 para $1, botou na Constituição isso. E o dólar, como não tem nada a ver, a economia americana não tem nada a ver com a economia argentina, né? A economia americana, economia de serviço, economia muito desenvolvida, a economia argentina é mais parecida com a brasileira, mais dependente de commodities, tem choques muito parecidos. Então, de uma certa forma, né, de acordo com o Robert Mundell, de 61, o Brasil e a Argentina, eles são uma espécie de área monetária ótima, né? Você pode fazer o caso que os dois países teriam a ganhar. Agora, para o Brasil abrir mão
da sua soberania monetária, né? A gente que tem uma moeda razoavelmente estável, é uma unidade de conta, os brasileiros têm a sua poupança em real, de forma geral. Não faz, o que faria sentido, talvez, é a Argentina, em vez de dolarizar, realizar, adotar o real. Isso pode fazer algum sentido, pode ter muito ganho para a Argentina, apesar de ter um problema mais de ego, né? Mas é uma conversa, assim, acho que dá para talvez encaminhar uma conversa, pelo menos para o real ser a base, como foi o marco alemão, né? Para o euro. Agora, se a Argentina continuar sem disciplina fiscal, enfim, a gente vai ter problema, como teve problema na Grécia, né, no Portugal, logo no início há 10 anos atrás, um pouco mais na Europa. E aí agora você fala em mutualização da dívida desses países, né? A Alemanha bancando a conta. Então, você precisa botar instituições para essa coisa funcionar, tem que ser pensado. Bom, Igor escreve há 20 anos, a discussão tem mais de 30 e a gente vai seguir acompanhando aqui na Globo News os desdobramentos disso. Te agradeço muito, Igor, pela participação aqui conosco. Um bom dia para você. Prazer estar sempre aqui. Cecília, Ricardo, todo mundo, um abraço. Obrigadíssima. Até já, Ricardo. A Polícia Federal faz agora de manhã uma operação para